Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Vamos analisar uma partida de xadrez jogada entre dois mestres nacionais. Saíram daqui do estado da Paraíba e foram a Florianópolis jogar o evento Brasil Chess Series Floripa 2026. Lá estavam participando vários GMs de vários países. E o André Diamante, GM brasileiro, foi campeão do evento. Mas vamos tratar da partida dos dois mestres nacionais que saíram aqui do estado da Paraíba. Falo do Daniel Viana e Rodrigo Canônico. Um é especialista na abertura do peão de dama. Só gosta de jogar peão de dama. O outro é especialista na defesa holandesa. Quando joga-se D4, abertura do peão de dama, responde-se com F5, a defesa holandesa. E nesse dia, nessa partida, a defesa holandesa virou queijo suíço. A estrutura ficou fraca. Rei ficou exposto e punição imediata. A defesa holandesa ela começa com F5, o responde a D4 com F5. E podemos até dizer do F5 ao checkmate, autodestruição das pretas. Peões quando avançam muito e deixam a estrutura fraca, sabe quem paga a conta? O rei. O rei paga o pato. Já ouviram aquela expressão? Tu compra fiado. Compra o pato, cozinha o pato, come o pato e na hora de pagar o pato, quem paga sou eu. Então isso foi o que aconteceu. Peões avançaram, o rei pagou o pato. Vamos direto à partida, comentada lance a lance. Início com D4, F5. Pretas escolhem a defesa holandesa. A ideia de lutar pelo E4, mas já enfraquece o rei. É tipo construir uma casa começando pelo telhado. E ninguém começa a construir pelo telhado. Então veio G3 e cavalo F6. Bispo G2, G6. Ambos preparam bispos longos. O mestre Daniel joga cavalo F3, bispo G7 pelo canônico, desenvolvimento natural, pretas querem rocar e segurar o centro. Então roque para ambos os lados. Reis seguros, ou assim pensam. Cavalo BD2 e D6 por parte das pretas. Brancas reforçam E4. Pretas jogam sólido, mas passivo. Torre E1, cavalo C6. Olho em E4, cavalo desenvolve, mas começa a se afastar da defesa do rei. Então vem E4. F captura E. As brancas abrem o centro, as pretas aceitam e começam a abrir linhas contra o próprio rei. Isso é autossabotagem, nível avançado. Cavalo captura E4, cavalo captura E4, trocas centrais. As pretas aliviam a pressão. Só quebram diagonais perigosas. Torre captura E4 e lá vem o bispo F5 ameaçando a torre. Engata, marcha ré, não fica aí, senão te capturo. A torre ativa no centro e o bispo tenta ganhar tempo, mas vira alvo depois. E manda engatar a marcha ré, tem que voltar. Torre E1, cavalo B4, de olho em C2. Um ataque, dois ataques. E agora, mestre Daniel, como vai sobreviver a esse ataque? Cavalo B4 parece ativo, mas é passeio turístico de cavalo. Daniel pensa, calcula e fala, vou deixar capturar, não tem problema não. Manda um bispo G5. Bum! Opa, porque aqui quer o bispo G5. Vai deixar? Vou deixar, não tem problema. Faz uma cravada, ou cravada chata. Então vamos defender.
O mestre canônico, especialista na holandesa, disse: eu defendo isso aí de classe, não tem problema. Antes de capturar, eu vou mandar torre F7. Tudo seguro. Agora eu posso capturar. Só tem um problema no tabuleiro. Quando a torre vai F7, defender o peão de E7 fica passiva e mal posicionada, mal colocada no tabuleiro. Cavalo H4, ameaçando F5. Então, o mestre canônico joga cavalo captura C2. Agora sim, duas torres ameaçadas. O que vai fazer, mestre Daniel, agora? O cavalo pega o peão, ameaça as duas torres, mas se enfia no território inimigo. É como um ladrão de galinha cercado na vila. Tá aí, trabalhando com humor, tá, gente? Ameaçou os dois. Então o mestre Daniel fala: pode pegar, não tem problema. Fazer mais uma cravada. Tem uma cravada, não pode sair da frente. E manda bispo D5. Ai, era uma vez uma torre. Então o mestre canônico diz: já que vai pegar minha torre, também vou pegar a sua, mas vou pegar primeiro. Bum! Opa, fique quietinho e captura a torre que está em E1. Se pegar minha torre não tem problema, porque eu também já peguei essa. Pretas pegam a torre, mas ignoram o perigo do rei. Material não ganha partida sozinho. Então vem o mestre Daniel. Bispo captura a torre. Cheque. Rei é obrigado a capturar. Rei captura F7. E com esses lances, o rei preto é puxado para o centro do tabuleiro. A porta do abrigo foi arrancada. Arrancou a porta, rei está exposto. E no lance seguinte, o mestre Daniel fala: agora vou tentar causar aqui um desastre. Mexer na estrutura das pretas. Deixa lá, não captura não. Cavalo F5. G captura F. Não capturou o cavalo. Estrutura destruída. Coluna G aberta contra o próprio rei. Parabéns às pretas pela autodemolição. Vai capturar, mestre Daniel? Recuperar? Ele fala: não. Vou capturar. Não agora. Dama H5 cheque. Rei G8. Dama entra com sirene ligada. Rei já começa a correr maratona. Agora sim. Torre E1. Cravada. Cravada continua. Dama E8, propondo trocas. Brancas recuperaram material e mantêm o ataque. Pretas tentam trocar damas. Dama F3. E6. Defesa improvisada. Casas escuras gritando por socorro. Dama captura B7. Bispo captura D4. Brancas pegam o peão e atacam tudo. Pretas tentam contra-jogo, mas o rei continua pelado. Então, dama C7. E dama H5 ameaçando o bispo. Brancas limpam mais um quando captura C7. Pretas ameaçam algo que é o bispo, mas é fogo de palha. Se apaga logo. Ameaçar a torre, dama B7. Torre se defende e defende o peão central. Dama domina a sétima fila. Torre tenta defender, mas já é tarde. Agora sim, H4, defende o bispo. Esse peão parece que quer andar até dar checkmate naquele rei. E vem um D5 por parte do mestre canônico. O Daniel joga dama B5, ameaçando a torre. E a torre vai para C8. Parece estar querendo invadir a sétima. As brancas fazem pressão máxima. Peças brancas bem coordenadas. Torre captura E6. Dama D1 cheque. Esse é um cheque desesperado.
Rei G2, Dama C2, ameaçando. Como defender isso aí? Ataca B2, junto com o bispo. Torre E2, defende tudo e ataca a dama. Dama C4, propondo trocas. Ou troca a dama, ou perde a torre. Calculou bem o mestre Daniel e fez: nem troca a dama, nem perco a torre agora. Torre E8, cheque. É obrigado a capturar. Esse é o desvio, últimos defensores caem. Torre E8 e dama E8, cheque. Fugir rei. Fugiu para G7. Rei é empurrado para a rede de mate. H5, depois de muito calcular, pensar, analisar, esse foi o melhor lance da posição. Parece que esse peão quer dar checkmate. O peão avança como um carrasco. Tá subindo aí. Quer dar checkmate no rei. Dama C2, junto com o bispo ameaçou F2 e veio o que o canônico não esperava. O mestre canônico não esperava. H6, mate. Peão vira protagonista. É o final poético. O peão humilde encerrando a ópera. O que destruiu as pretas? Avanço F5 criou fraquezas permanentes na abertura. A abertura precoce do centro com o rei mal protegido. A estrutura quebrada depois de G captura F5, peões ficaram isolados. O rei ficou exposto em colunas abertas. Peças pretas ficaram descoordenadas, defendendo buracos demais. E as brancas fizeram tudo certo. Abriram linhas, ativaram peças e atacaram o rei antes que a defesa se organizasse. Isso foi o interessante da partida. Qual é a lição que você pode tirar? A lição que podemos tirar dessa partida? Se você enfraquece seu rei, o adversário não precisa de convite, ele traz a festa inteira. Então aí passamos por uma partida onde vimos a arte de punir F5, o ataque modelo contra a holandesa. Quando o centro abre, o rei não tem seguro. Finalizando, quero dizer que quem brinca com a estrutura do próprio rei acaba assistindo ao funeral do próprio tabuleiro. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal.